Fala galera, tudo bem com vocês? Então, aqui é Nanda para mais um episódio do Miojo da Melhor Casa e hoje nós vamos falar sobre histórias de criança, como se a gente não fosse criança, né? Mas tudo bem. A gente vai contar algumas historinhas do que já aconteceu aí com a gente nesses longos anos de infância e depois da vinheta vocês vão saber tudo sobre nossa infância. Bora lá! Então, gente, Duda aqui. Eu queria começar perguntando pra vocês que tipo de criança vocês eram. Porque, assim, todo mundo tem um estereótipo de criança, né? Tem gente que era quietinha, tem gente que era arteira, tem gente que era problemática, tem gente que era fofinha. Eu quero saber de vocês aí. Eu era uma menina. Eu achei que eu era uma pessoa, que eu era uma criança, nossa, muito fofa, não dava trabalho pra minha mãe, nem tudo mais. Só que, tipo, aparentemente descobri esse ano que eu era uma arteira e que eu era uma demoniazinha, que eu era muito, tipo, pirracenta, que eu, tipo, tinha cara de. Véi, eu descobri que tinha uma menina lá em Resende. Bia, se você ouvir isso, Bia, você nem vai ouvir, porque você nem sabe que eu existo, mas enfim. Ela ia pra escola, né, com o lanche dela e tal. E eu não gostava dela, não sei por quê, ela também não gostava de mim. E ela abria o lanche, e toda vez que ela ia comer, eu fazia uma cara de nojo. E aí ela ficava, tipo, enojada também, não comia. E aí eu achava muito engraçado. E a mãe dela ia falar com a minha mãe falava, ai, minha filha é assim, não sei o quê. Outra vez, a mãe de uma amiga minha lá em Resende falou pra mim que lembra de mim tocando o terror no McDonald's lá de Resende, que tipo, minha mãe toda vez terminava o trabalho e me levava pro McDonald's e eu ficava tipo tocando terror lá no McDonald's. Nenhuma criança podia entrar no brinquedo porque eu tava lá e só podia eu estar lá e eu era tipo muito, enfim, eu gritava, eu esperneava, eu era muito mimadinha também, né, velho? E eu achei um vídeo meu quando eu era criança que eu derrubei uma criança da bicicleta. Eu vou mostrar esse vídeo pra vocês vão rir muito. E eu, tipo, rindo, assim, com uma cara de criança bem escrota, sabe? Enfim, é isso, gente. Eu achava que era uma anja, mas descobri que não era. Flávia era Regina George, criança. Não é possível, puta que pariu, amiga. Eu Sim, queria ter amiga, eu sido era amiga. muito. Eu queria muito ser sua amiga nessa época. Lá ele ser tua inimiga. É, mas eu melhorei, gente. Hoje eu sou uma santa. Então, gente, assim como Flávia, eu ia dizer exatamente que eu era uma criança muito quieta e muito santa. Mas o que ela acabou de contar me fez lembrar que eu fiz a mesma coisa com uma menina. Eu não ria quando eu não fazia cara de nojo quando ela ia comer o lanche dela. Mas não sei por que, eu simplesmente encasquetei com a menina. Na verdade, eu sei, porque eu era a borboleta amarela em uma apresentação. E ela era borboleta vermelha, e eu queria ser a borboleta vermelha, eu fiquei com raiva dela. E aí, nos anos seguintes, eu ficava passando por ela e rindo. Gente, eu já fui parar na coordenação por isso, porque a menina tava chorando. Enfim, desculpa, Priscila. Ela foi minha colega no primeiro semestre da nossa atual faculdade, mas ela hoje deve me odiar. Enfim. E, no geral, assim, tirando isso, eu era uma criança muito tranquila, uma criança meio tímida. E eu era até meio mimada, gente, não vou mentir. Mas eu sempre fui uma criança meio tranquila, mas às vezes eu tinha meus momentos de raiva. Como, por exemplo, também, que Flávia falou, nos brinquedos, ela não deixava ninguém entrar. O meu caso era que eu não deixava os meninos entrarem. Eu odeio o homem desde criança. Então, eu ficava com as minhas amigas na casinha e eu fazia a minha melhor amiga ficar guardando assim que o menino não podia entrar. Porque eu não deixava e porque eu não podia brincar, é só isso mesmo. Enfim, gente, é isso. Uma maravilha, assim, de ser criança. Tu heterofóbica. Perfeita sem defeitos, meu Deus. Amor! Gente, Doutrina mesmo, doutrina imagina mesmo. imagina uma mini Júlia, tipo, no brinquedo, brigando com todos os homens. Eu precisava ver isso, velho. Pelo amor Mini de Júlia não, Deus. mini Chalupe, né? Exatamente. Gente do céu. Não, e continuando ainda, eu ia falar do mesmo jeito que Flávia e Júlia, que eu era quietinha também. Porque, assim,
na escola eu era muito assim, aquelas meninas CDF, nerdzinha. Então eu era muito quieta na escola. Só que dentro de casa eu não era quieta. Eu era aquela pessoa que bagunçava a casa inteira. Tipo, ia amiga lá pra casa e eu tinha uma filmadora, assim, daquelas bem antigas e colocava a fita VHS dentro e começava a filmar para poder fazer filme e pegava todas as roupas do guarda-roupa de minha mãe, vestia e jogava no chão. Então, assim, eu era muito baguncenta, muito bagunceira. E, além disso, eu era muito mimada. Tipo, minhas amigas, quando era coisa de colégio, assim, de escolinha, faziam aniversário e ia vestida de princesa, né? Pra poder ir pro aniversário lá, aniversário temático na escola. Eu era aquela sem noção, com a mãe ainda, mais sem noção ainda, que deixava a filha também ir fantasiada no dia do aniversário da outra. Aí ficava eu e a aniversariante fantasiadas no aniversário da aniversariante, porque eu era muito mimada e eu queria ser centro das atenções também, sabe? Tipo, eu era ridícula, gente, quando eu era criança. E minha mãe deixava. Esses dias eu perguntei pra ela por que ela deixava eu ir assim. E ela falava, porque se ela não deixasse que eu ia assim, eu não saía de casa, eu chorava horrores, eu esperneava, tudo quanto era festa, eu chorava. Então, assim, eu era muito, muito, muito mimada. Nossa. Amiga, eu acho que você seria o tipo de pessoa, tipo, não agora, né? Mas se você continuasse quando você igual a quando você era pequena, você seria o tipo de pessoa que ia aparecer de branco em casamento, véi. Socorro. Véi, quando eu era pequena, tipo, eu era muito nerd. Então, tipo, eu estudava bastante, então eu era professora, me botava pra sentar pra estudar muito. Mas eu também era muito amiga, tipo, das meninas patricinhas e tal. Tipo, eu era amiga de todo mundo. Sabe quando você, tipo, é amigo de todo mundo, mas não faz parte de nenhum grupo? Tipo, eu era amigo de todo mundo. E assim como eu queria ser amigo de todo mundo, fazer várias coisas assim ao mesmo tempo, interagir com todo mundo ao mesmo tempo, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, velho, eu era muito hiperativa. Minha mãe tem um monte de marca de roxo até hoje, porque eu queria brincar de guerra com ela, brincar de pique-esconde, de parkour, sei lá o que eu fazia quando era criança. E ela, tipo, fazendo toda machucada. Meu pai também, meu Deus, eu vivia batendo no meu pai, saindo correndo, pedindo pra subir em cima dele, fazer umas acrobacias em cima dele pra ele me jogar de cabeça pra baixo. Tipo, vai, graças a Deus, que minha irmã, que é mais nova que eu, só nasceu depois de mim, com meus pais. Hoje não tem pique, velho. Eles gastaram tudo comigo. E assim, velho, eu fazia mil coisas. Era balera, ginástica olímpica, sapateado, inglês, violão. Eu fazia tudo, porque se eu não gastasse minha energia durante o dia, eu não dormia de noite, não deixava ninguém em paz, velho. Meu Deus, eu era um capiroto, vocês não estão entendendo. Assim, não de ser mal por dentro, mas assim, gente, eu vivia. Eu não parava quieto. Eu saía rodando pela casa. Eu lembro de minha mãe grávida, tipo, brigando comigo. E eu saía correndo porque ela tava grávida, ela não podia me pegar. E, tipo, quando eu fazia alguma coisa errada, eu lembro que ela me batia muito. Tipo, não muito, é exagero, mas é porque pra mim na época era muito, né? Mas enfim, ela me dava umas tapas de chinela. E eu ficava tipo, não tá doendo, pode bater mais. Tipo, com a lágrima escorrendo assim, sabe? Tipo, com orgulho, assim, gigante. Véi, eu era peste. Graças a Deus, hoje em dia eu estou mais calma, velho. Eu ainda tenho esse pique de querer fazer tudo ao mesmo tempo, de querer falar com todo mundo ao mesmo tempo. Mas, nossa, muito mais calma hoje em dia. Não causo nenhum machucado aos meus pais, sabe? Graças a Deus, me reformulei. Nossa, a Mari chegou e falou que ela era a que machucava os outros, eu era a machucada, entendeu? Porque era uma criança que meu pai e minha mãe sofreram muito. Porque, assim, hoje em dia, que a gente brinca com o negócio do meu nariz, só que antes era meu tornozelo, entendeu? Tipo, eu torcia o tornozelo o tempo todo. Na minha escolinha, eu fazia da Gurilândia. Eu acho que a galera aqui de Salvador deve conhecer. Burguesa. Ai, amiga, deixa. E aí na Gurilândia não eram escadas, eram rampas que você descia. E eu corria aquilo dali com minha mochilinha. Eu já tropecei e já rolei aquela rampa várias vezes. Eu torcia meu pé. Sabe aqueles brinquedos de casa de festa que a pessoa fica sentada num negócio, embaixo tem uma opção de bolinhas e você fica jogando uma bola pra pessoa cair, pra acertar? Eu já torci meu pé naquilo. Um dia antes de uma apresentação de escola, eu caí por cima do meu pé, virei o pé todo torcido. Um menino já torceu meu braço num aniversário
infantil, que eu fui defender uma amiga minha, que eles estavam, tipo, o vestido dela rasgou, a galera tava fazendo meio que bullying com ela. E aí eu cheguei e falei, tipo, você não pode fazer isso com a minha amiga. O menino pegou, virou meu braço. Eu fui pro banheiro chorar. Ele, tá doendo? Eu falei, não. Fui pro banheiro chorar. Chorei. A mãe do aniversariante me encontrou. Eu falei o que tinha acontecido. Quando eu saí do banheiro, eu vi o menino, eu parei de chorar. Porque eu era orgulhosa desde criança. Acabou que o pai dele era da galera que conserta braço, pé, essas coisas. E ele que pagou tudo. E foi meu médico. E botou minha faixa, meu raio-x, tudo. Isso, ortopedista. Gente, vocês querem que eu lembre nome de porra? É ortopedista. Quando eu era bebê, sabe presilhinha de cabelo? Eu já me engasguei com a presilha de cabelo. Minha mãe adora contar essa história. A gente tava num churrasco e eu tava no chão, brincando assim. Quando minha mãe tira o olho de mim por um segundo, quando ela volta a olhar, eu estou roxa, sem minha presilha do cabelo. Eu peguei, comi, engoli. A presilha ficou presa na minha garganta. Minha mãe teve que enfiar a mão no fundo da minha garganta pra tirar a presilha. Senão eu tinha morrido na hora. Então, nossa, eu já quebrei 2 dedos do meu pé. Um ex-namorado da minha tia foi fazer um creme brulee lá em casa. Ele era cozinheiro, fazer um creme brulee. Eu odiei aquele negócio. Eu, criança, queria cuspir aquela merda, não queria comer. Tinha chovido e as janelas estavam abertas. Eu fui no banheiro, tinha gente no banheiro. Eu falei, o quê? Vou cuspir pela janela. Saí correndo pra janela pra cuspir. Escorreguei no molhado. Bati meu pé na parede. Quebrei 2 dedos e torci o pé. Foi lindo. Eu era criança desastrada. E eu não era criança mimada. Não era. Hoje em dia sou mimada, aceito. A vida tem suas dificuldades. Mas criança não era. Eu era a criança artística. Eu era a criança que botava fantasia, ficava cantando, ficava dançando, queria fazer as coisas. Eu chegava no lugar, eu queria falar, eu queria pedir minha comida. Eu era criança independente, entendeu? Eu chegava, oi moço, como é que você tá? Eu quero comer isso daqui. Eu era assim, nossa, eu era perfeita. Por que eu não sou mais assim? E eu lembro uma coisa que me marcou muito, que eu era uma criança que comia tudo. Eu não era uma criança enjoada. A gente ia no Porcão, que era uma churrascaria aqui de Salvador, que hoje não existe mais. Todo mundo tá fazendo sim, porque todo mundo conhece. Eu chegava, eu ia no buffet e eu pedia cebola crua pra comer. E eu comia. E a mulher sempre lembrava de mim, porque ela falava que eu era a única criança que chegava lá pra comer cebola. E eu era o terror das babás. Só que eu acho que isso eu quero contar depois, mais pra frente, porque eu já falei muito. É isso. Gente, eu sei que provavelmente todos vocês vão falar de Rebelde, mas eu preciso confessar algo que, assim, quando eu era criança eu sofria muito, que eu não gostava de Rebelde. Todo mundo só falava de Rebelde, eu não suportava Rebelde. E Mariana, eu acho que ela vai me matar. Porque ela era fanzaça e, na verdade, eu amava High School Musical. Tudo meu era de High School Musical. Literalmente tudo, gente. High School Musical e Hannah Montana, mas muito mais High School Musical. Eu lembro que eu fiz várias apresentações no colégio. Fiz dublagem, fiz negócio de dança de High School Musical, gente. Era uma vergonha, porque eu não sabia dançar. Até hoje eu não sei dançar. Mas eu achava que eu sabia, né? Eu adorava dançar. Dançava até na rua, assim, saindo com meus pais. Eu dançava em qualquer lugar que eu estivesse. Porque eu achava que eu era a dançarina, que eu ia me tornar a dançarina, assim, bailarina do Bolshoi no futuro. Então, enfim, eu gostava muito de High School Musical e eu sei que eu vou ser muito criticada nos próximos minutos, mas Rebelde é uma merda. Júlia, Amiga, concordo. Concordo, amiga. Não, eu não concordo. Vocês estão sendo muito. Júlia cancelada, tirem ela. Tira ela do podcast agora. Então Tira me as tira duas. também. Então me tira também. Tira, Mas como bora, você foi acabou. cancelada, Flávia? Júlia foi cancelada 1000 vezes. Eu te cancelei agora. Não, Não, gente, cancelada é vocês. sem condições, eu amava Rebelde, amava RBD. Eu também tinha, tipo, a roupinha e tal. Eu pintei meu cabelo de vermelho. Eu cheguei a pintar o cabelo de vermelho com 6, 7 anos de idade, gente. Minha mãe foi louca e deixou eu fazer isso, umas mechas vermelhas no cabelo e tal. E depois eu passei anos e anos usando as pontas do meu cabelo, que ele era curtinho na época, de vermelho também, porque eu era Roberta. Eu tinha uma banda cover com meus amigos da escola de Rebelde. E a gente cantava e tocava nos aniversários da escola. Isso é sério. Todo aniversário de escola era a gente lá fazendo cover de RBD. Eu cheguei aí no show também que Rebeldes fez lá em Belo Horizonte. Aí eu fiz meu pai comigo, ele foi.
e tal. Foi muito bom, gente. Eu amava isso. Eu tenho as fotos ainda. Eu tirei todas as fotos tão borradas, mas enfim, muito bom. Gente, mudando um pouquinho de assunto, é que eu lembrei de uma história que, assim, eu acho que toda criança teve uma fase que, tipo, sumiu e a mãe ficou desesperada. E eu tive isso, que eu fui em Resende, pra casa de uma amiga minha, avisei pro meu tio. Meu tio esqueceu de avisar pra minha mãe. E aí foi isso, deu 8 horas da noite, eu não tinha voltado pra casa ainda, 6 da tarde não tinha voltado. Minha mãe simplesmente fechou Resende inteira, com bombeiro, polícia e tudo mais atrás de mim. Eu só tava na casa da minha amiga. E foi bizarro, porque, tipo, minha mãe saiu pelas ruas, assim, gritando: cadê minha filha? Cadê minha filha? Porque, tipo, o Resende é muito pequeno, gente. E aí ela saia gritando: cadê minha filha? Cadê minha filha? E tal. E os bombeiros tudo atrás de mim. Gente, foi real, bombeiro, foi polícia, foi tudo mais. E foi muito engraçado. Nossa, eu ia fazer essa pergunta. Era a minha próxima pergunta. Era se vocês já tinham fugido de casa. Porque assim, eu nunca fugi de casa. Uma vez eu fingi pra minha irmã que eu ia fugir de casa. Eu peguei um saco que a gente guardava as bolas. Eu falei, aqui estão minhas roupas. Eu tô indo embora e eu vou te largar aqui. E aí, eu, tipo, fechei a porta, fui pra garagem, né? E aí, fiquei lá esperando. Quando eu abri a porta, tava Nanda no chão, chorando, bichinha. Chorando porque eu tinha largado ela. Eu me senti muito mal depois. Eu fui uma péssima irmã. Mas a minha história, na verdade, não é minha. É de uma pessoa que eu pedi autorização, é de Thiago, pra contar essa história. Porque eu amo essa história. É minha história preferida, eu juro por Deus. Que toda vez que a gente encontra a família dele, lá em Jequié, eu peço pra me contar essa história de novo. Porque eu amo essa história. Thiago, ele é um grande amigo meu. Quando ele era pequeno, ele chegou e se irritou, por algum motivo, com a família dele. E resolveu fugir. Só que ele não só resolveu fugir, mas resolveu avisar que ia fugir. Entendeu? Então, o Thiago, ele chegou e escreveu um bilhete. Ele falou, escrevendo um bilhete, né? Foge, foge, me ache. Tchau. Esse foi o bilhete de despedida de Thiago. E foi embora. E ele tentou fugir 2 vezes. Esse ele deixou o bilhete, no outro ele não deixou o bilhete. E ele andou, tipo, 2 ruas. Ele atravessou, tipo, 2 ruas, até que o padeiro percebeu que, tipo, ei, aquilo dali é o filho de Cida e de Vanildo. Peraí, o que é que ele tá fazendo na rua sozinho? Aí pegou o Thiago. Thiago começou a gritar, parecia que o cara tava sequestrando ele. Aí gritava, e aí devolveram. Tia Maria tava desesperada, coitada, procurando o filho. Mami, o menino escreveu uma carta e falou, me ache. Assim, ó, esconde, esconde, família. Botou 3 brinquedos na mochila e falou, 2 beijos, agora o problema é de vocês. Eu achei eu amo essa história. Me dá uma paz no coração quando eu escuto. Gente, só quem conhece o Thiago, meu Deus, imagina o Thiago pequenininho, com a mochilinha assim, 3 brinquedos nas costas, saindo por Jequié, velho, com mochila gigante. Não era uma mochila gigante quando a gente era pequeno, calma aí. Mas o pior é que eu imagino. E na primeira vez que eu ouço essa história, ou o Thiago e Duda já me contaram, ou eu já ouvi isso por aí lá onde é que é. Eles já me contaram essa história, tanto que eu lembro. Tá vendo, gente? Eu amo de coração essa história. Eu amo. Então, gente, como eu já disse antes, eu era uma criança meio mimadinha. E além de tudo, eu sempre gostei muito de ir para shopping. Mas não é exatamente só para comprar. Eu gostava de estar no shopping, eu gostava de passear no shopping, eu gostava de fazer qualquer coisa no shopping. Tipo, olhar brinquedo, olhar aqueles brinquedos. Enfim, qualquer coisa, gente. Até olhar roupa mesmo. E é sobre isso que eu vou contar uma história para vocês. Que também é de uma situação que eu fugi da minha mãe, que eu sumi, que basicamente a minha mãe se deu conta que eu tinha sumido e quando ela me encontrou, eu estava simplesmente em uma loja de departamento, muito provavelmente a C&A, provando o sapato, me fazendo desentendida e minha mãe super preocupada, achando que eu tinha morrido, sido sequestrada ou algo parecido. E às vezes eu também me escondia nas araras, assim, dentro das araras. Eu acho que toda criança já fez isso. Se esconder, assim, dentro das araras de roupa, assim, das lojas de apartamento. E ficar brincando de esconde-esconde com a mãe. Não sei. Não sei se eu era a única criança
com algum Eu problema acho que em você fazer é isso. a única. Eu já Não, vi miga, crianças eu fazendo fazia. isso. Você sabe o que eu fazia? Eu ia pra vitrine. Meu pai e minha mãe entravam nas lojas e eu ia pra vitrine me fingir de manequim, junto com os manequins, entendeu? Eu entrava na vitrine e ficava, todo mundo achava ótimo e ninguém me tirava. Amiga, você sempre foi Eu ficava modelo, em que pose, assim, amor. ó. Para... Eu sempre fui Perdeu, amiga. exibida, é isso Agora mesmo. virou podcaster. Eu chegava, fazia pose assim e ficava. Aí meu pai e minha mãe comprando as coisas e eu lá na vitrine. Aí mudava de pose, a galera passava, olhava, me achava fofa. Nossa, eu era criança de. Júlia tava falando sobre ser uma criança Nutella. E, tipo assim, eu era um pouco dos dois, porque eu cresci no interior, né? Tipo, Ilhéus. E aqui em Ilhéus é praia. Então, vai todo dia quase. Mas, assim, final de semana era certo. Sábado e domingo. Eu tava o dia inteiro na porra dessa praia, com meu pai bebendo cerveja na barraca. Então, assim, era o dia inteiro. Eu era uma criança assim, mega hiper ultra bronzeada, com câncer na pele. Porque, velho, era praia pra praia. E, tipo, diretão, velho, a gente tinha que ir pra Itabuna, que é a cidade do lado, que aqui não tem shopping. A gente tinha que ir pra cidade do lado pra poder ir no shopping. Então, assim, gostava muito de shopping, mas ao mesmo tempo, meu pai trabalha viajando. E aí, tipo, véi, a gente amava ir pra Chapada, vou postar uma fotinha minha também, tipo, desbravando as cavernas, subindo, tipo, véi, meus pais contam uma história que a primeira vez que eu tinha uns 5 anos, a primeira vez que eles me levaram na Chapada Diamantina, a gente foi fazer uma trilhona, velho. Acho que foi. Esqueci o nome. Mas enfim, a gente foi fazer uma trilhona e, tipo, eles falaram que eu ficava toda, tipo, pirilampe, tipo, saindo correndo na frente de todo mundo e os adultos todos cansados. E eu, tipo, lá na frente, bara, gente, bara. É muito a minha cara. Isso é a cara de Mariana. Se a gente tivesse assim, aqui, compartilhando histórias, sem saber quem foi que disse cada coisa, eu saberia que essa história era de Mariana. Tipo, você. Se a gente tivesse escrito, mandado no bilhete, você falei, pronto, Mariana. Porque vocês E estão hoje em dia, a vindo, mesma bara. coisa, acredite. Aí eu lembro quando a gente começou o time, eu ficava dando, tipo, 2 voltas inteiras correndo pra aquecer. E eu, tipo, bora, gente, vocês. E eu sempre sozinha, porque eu não aguentava nenhuma volta, gente. Eu sempre enrolava. Eu saía correndo até onde a treinadora via a gente. E aí, no local em que não dava mais pra ver, eu ia andando assim bem devagarinho, quase parando. Dava Gente, uma para de falar cortada e isso depois de voltava a correr. cortar. Para de falar isso de correr, que a Meca ouve e dá ideia pra ela, não. Não houve nada não, é Meca. Não vi Isso aí nada, é tudo mentira, tá? Verdade, mentira, não foi assim, Era Brincadeira. A com gente nem empate. compra o Era com podcast. empate. Hoje em dia a gente corre na quadra de Flávia, ela tá vendo todo mundo. Não tem como a gente fazer isso, não. Tá rolando exposed de nomes aqui, né? Era Lucas não sei o quê. E a gente não vai falar de novo. Se você quiser ouvir, você vai ter que voltar. Porque a gente não vai estar aqui. Eu queria fazer outra pergunta. Porque aí vem uma de minhas histórias. Primeiro, vocês tinham babás? Se sim, como vocês eram com as babás? Tipo, vocês eram um terror ou vocês eram, tipo, fofinhas? Eu tive babá quando eu era bem novinha. Tipo, bem novinha mesmo. Aí depois ela acabou saindo de lá de casa e tal. E quando meu irmão nasceu, ele teve uma babá, que era a babá dele, mas que, assim, de quebra, cuidava um pouco de mim, mas estava um pouco maiorzinha. Só que já não era, tipo, babá minha. Só que depois, quando ele cresceu também mais um pouco, ficou sem babá mesmo. Eu era apaixonada pela minha babá quando eu era bem novinha, tipo, até uns, sei lá, 3, 4 anos. Eu era apaixonada pela minha babá. Até hoje eu tenho contato com ela. Então, assim, foi uma conexão muito boa que a gente teve e tal. Eu não era de tacar o terror, mas também não era santinha. E era muito bom, tipo, a gente ficava brincando o dia todo e tal. Eu gostava muito, muito, muito dela. Eu acho que eu não tenho nenhuma história de fato. Ah, tem uma história com ela, inclusive. É uma história meio macabra que eu fiz quando eu era mais nova. Até meus 7 anos eu morava numa casa, tipo, pequena. E essa casa era uma casa de segundo andar, porque era como se fosse um predinho. Aí tinha o primeiro andar, o segundo andar, só que o segundo andar tinha uma entrada, que era como se fosse o primeiro andar. E conforme você ia andando dentro da casa,
ela virava segundo andar e ficava, tipo, na janela, tipo, uma altura boa, e tinha um terceiro andar. Aí cada andar era um morador. Aí eu morava nesse segundo andar, que era térreo barra segundo andar. E eu tava assim, do nada, exatamente do nada, dormindo e virei sonâmbula. Aí comecei a andar na casa, abri uma janela da sala de TV e tentei me jogar dessa janela. Tipo, muito nova, sonâmbula. Eu tentei me jogar dessa janela, só que, tipo assim, eu não conseguia passar direito pela janela porque ela era bem pequenininha mesmo. Então, eu fiquei lá metade do corpo para fora, metade para dentro. E ela começou a ouvir esses barulhos, assim, de alguém batendo em algum lugar. Aí ela foi lá, conseguiu me ver, assim, metade para fora de casa da janela e metade para dentro. E foi lá e me salvou. Então, assim, essa babá salvou minha vida já uma vez. E eu acho que a conexão é muito disso aí também, né? Porque eu quase morri. Meu Deus, gente do céu. Gente, baixa na madeira, pelo amor de Deus. Cara, eu tô em estado de choque. Perplexa. Teve outra vez também, quando eu era criança e tava em Porto Seguro, num vilagezinho, e no meio da madrugada eu também virei sonâmbula e fiquei querendo abrir a porta pra me jogar na piscina. Então, assim, eu já fui mais de uma vez sonâmbula tentando me matar. Fernanda, meu Deus. Gente, eu não era Gente. suicida assim, não, mas Amiga, já teve um caso que um menino me derrubou na piscina de propósito, sabendo que eu não sabia nadar. E eu eu fiquei, amo. tipo assim, um minuto pedindo socorro. E demorou um tempinho para as pessoas notarem que eu tava pedindo socorro. Não, Foi, não foi foi o Lucas, bizarro. não, né, amiga? Eu ia Não, perguntar Eu isso. ia perguntar isso Flávia, agora, se tinha sido o Lucas. tu tem um histórico de macho escroto ainda atrás de Lá você, viu? ele, Pelo viu? amor de Deus. Repreende meu Deus me senhor. livre. Deus me livre. Eu já tive, sim. Tinha umas mulheres que trabalhavam lá em casa, tipo, faziam, tipo, era diarista, porque a casa, tipo, tinha um jardim gigante, meus pais trabalhavam o dia inteiro. E, tipo, o trabalho da minha mãe mesmo era super cansativo. Meu pai, às vezes, como viajava, tinha dia ele não ficava em casa. Então, tinha, tipo, a diarista que alguns dias e, tipo, que ao mesmo tempo servia, tipo, de babá, sabe? Eu tive não só uma, eu tive várias, tipo, várias mesmo. Porque, assim, umas ficavam alguns anos quando eu era bebê e outras ficavam, tipo, pouquíssimo tempo. A minha mãe não aguenta. Meus pais são, tipo, não é porque são meus pais, não, gente, mas assim, eles são pessoas muito boas, tipo, muito boas. E não aguentavam vir, tipo, alguém chegava na porta pedindo emprego, eles davam, sabe? Falava assim, chega aqui, sabe limpar, sabe fazer aquilo, vem cá, entra aqui dentro de casa, abre a porta, assinava a carteira, vai, tipo, pessoas perfeitas, mas assim, numa dessas, entrou uma mulher doida pra tomar conta de mim, tipo, doida de pedra, eu não tô entendendo, mulher louca, tipo, mas não era louca de ruim, tipo, assim, véio, tipo, ela gritava assim no meio do nada, ela falava umas coisas super doidas, ficava sem música, cantando umas músicas super alto, não fazia nada na casa, aí, tipo, enfim, demitiram ela, fiquei sem condições, mas assim, louca, acho que me influenciou de algum jeito, que me conhece, tipo, pessoalmente, sabe como eu sou, enfim. Mas assim, tive várias, gostava de todas elas. Minha mãe nunca me deixou ver novela, mas assim, novela, então é minha desculpa pra ela com ela, sabe, de cola assim, na porta da cozinha, vendo a novela. Então, assim, eu adorava ver, eram uns amores. Nada a reclamar, só agradecer. Então, na minha vida, eu só tive duas babás, diferentes de Mari. Eu tive uma primeira, que passou muito pouco tempo comigo, então eu nem lembro direito. E depois eu tive Nana, que tá comigo até hoje. Não como minha babá, obviamente, mas ela trabalha aqui em casa até hoje. E eu gosto muito dela. E sempre gostei, sempre foi muito boazinha com ela. Como eu já disse, eu era uma criança quieta no geral. Às vezes eu tinha meus momentos, assim, principalmente de implicar com algum coleguinha, mas nunca fui dessa forma, assim, de ser muito bagunceira ou atentar muito a alguém. Enfim, sempre foi tranquila a nossa relação e, inclusive, eu conto várias coisas a ela que às vezes nem minha mãe sabe. Eu não tenho nenhuma história assim com babá, não. Tipo, não mesmo. Eu nem lembro direito das minhas. Eu lembro que tinha a Rosângela, mas
Não sei, eu sei que tem uma que se chamava Maria, que era na época que eu morava em Juazeiro e que eu não suportava ela. Minha mãe não deu pra eu continuar com ela, teve que demitir ela, porque eu não suportava ela mesmo. Minha mãe ficou com medo dela assim, me maltratar e tal. Aí ela demitiu, mas não tem história engraçada com babá, não. A que ponto eu queria chegar, né? Quando eu tenho uma irmã, certo? Minha diferença de Nanda é 1 ano e 8 meses, mais ou menos. E quando nós éramos menores, tipo, pequenas mesmo, até uns 4 anos, cada uma tinha sua babá. Então, eram 2 babás, porque, tipo, a gente dava um certo trabalho, entendeu? Então, cada uma tinha uma babá. Ok. O que começou a pegar foi quando parou de ter 2 babás, porque minha mãe e meu pai falaram, tipo, não, uma pessoa já pode cuidar das 2, elas já estão grandinhas, certo? Errado. Eu, aí que eu comecei a pirraçar. Eu não sei o que, mas eu não gostava das babás. Todas pediam demissão. Todas saíam lá de casa. Sério, todas saíam. Eu cheguei a botar babá, não, se melar. Eu fazia escândalo, eu fazia birra, eu não gostava delas. Até que chegou Paula, que as meninas conhecem. Paula, igual a de Júlia, Nani, né, Ju? Trabalha lá em casa hoje. Paula foi Nana. Paula foi, assim, um anjo em nossas vidas. Uma certa vez, Paula ficou grávida, quando eu tinha uns 7, 8 anos. E ela tinha que tirar a licença maternidade. Pronto. E uma menina passou uma semana trabalhando junto com Paula para ela aprender as coisas lá de casa, como funcionava a nossa rotina e tudo. Só que no último dia, Paula teve que ter uma consulta médica. E teve que largar a gente sozinha com a babá. Paula foi embora, tipo, no meio da manhã, quando ela voltou de tarde lá pra casa, a mulher se demitiu. A mulher falou que não ia ficar comigo com Nanda, porque Paula tinha que entrar em licença maternidade. E a gente infernizou a vida da mulher. Eu não sei o que foi que a gente fez, eu não lembro. É Paula que me conta a história, sempre. Que ela adora contar essa história. Mas que só ela conseguia acalmar eu e Nanda. E eu tive outra quando Paula tirou férias. Paula tirava férias e tinha que ficar alguém lá em casa com a gente, né? Teve uma que eu e Nanda, a gente se trancou no banheiro pra não tomar banho. Só que a gente não conseguia mais abrir a porta. A gente simplesmente trancou e eu não conseguia destrancar o banheiro. E eu presa com Nanda. E eu que tive a ideia de trancar o banheiro. Nanda começou a chorar. Nanda desesperada. Aí tiveram que botar uma escada do outro lado pra ensinarem a gente como destrancava a porta. A gente era criança, pô. Pra ensinarem a gente como destrancar a porta. E minha avó chegou nesse dia lá em casa. Meu pai e minha mãe não estavam. Minha avó começou a ficar desesperada. Nanda começava a bater na porta. Nanda começava a chorar. E eu não sabendo como destrancar a porta. Até que a gente trancou a porta e fomos tomar banho. E teve outra vez que também com uma babá que foi tirar as férias de Paula. Antigamente as TVs não eram na parede, certo? Ficava em cima de um móvel. E esse móvel lá em casa tinha uma gaveta muito grande. Ok. E aí Nanda foi se esconder nessa gaveta. Nanda se escondeu na gaveta, eu falei o quê? Também quero me esconder na gaveta. Só que quando Duda foi se esconder na gaveta, Nanda fechou a gaveta e o móvel caiu por cima de mim. A babá ficou desesperada. Desesperada. Meu Deus. Foi horrível, foi horrível. A televisão caiu, o móvel caiu, tudo caiu. É isso, gente, eu era criança que se acidentava. Porque o móvel não caiu com Nanda, caiu com Duda, né? Acontece. Só tem outra história que foi uma vez que eu peguei um livro do quarto da minha avó, que era caríssimo e eu não sabia, e eu comecei a desenhar nele. Gente, nesse sentido aí da história de Ju, eu tenho uma que eu era meio assim. Eu sou a irmã mais velha, então eu tenho um irmão mais novo, né? Meio que óbvio isso. E eu sempre tentava fazer com que meu irmão apanhasse de minha mãe. Eu não sei por quê, mas eu sempre fazia que ele apanhasse de alguma maneira. Eu queria. Aí, certo dia, eu sabia que quando ele tava, tipo, aprendendo a escrever, o nome dele é Pedro, e quando ele tava aprendendo a escrever, ele colocava várias perninhas no E. Ele não escrevia, tipo, o E só com 3 pernas, eram com várias perninhas e tal. Aí chegou no carro novo que meu pai tinha comprado. Eu falei assim, vamos ver quem vai se dar melhor. Eu peguei uma caneta e escrevi assim, eu não sei o nome daquilo, mas que você abaixa e tem o espelhinho do carro. E aí eu abaixei e escrevia lá,
Pedro de caneta e com várias perninhas. Aí, quando alguém viu, e não contei pra ninguém que eu tinha feito isso. Aí, quando alguém viu, meu pai ou minha mãe, não lembro, viu isso, chegou pro meu irmão e falou assim: Pedro, você escreveu destruir o carro novo, o que é isso? E tal. E meu irmão: não fui eu. E eu quietinha, calada, eu deixei meu irmão apanhar e deixei meus pais E seu brigarem. irmão sabe disso hoje? Sabe? Porque Demônio! É porque depois eu falei pros meus pais. Depois de um Demônio! E Gente, tu levou uma bronca, né, Fernanda? Com certeza. Ridícula, absurda. Eu levei uma bronca Gente, dupla. se tu faz isso no meu carro, minha filha, eu ia te matar. Meu irmão levou uma bronca por ter escrito. Eu Por levei isso uma que eu não bronca tenho por carro, ter nem escrito filho. e por ter culpado meu irmão. Então ainda foi uma bronca dupla. Foi uma surra dupla. Mas assim, valeu a pena na época. Eu fazia muito essas coisas de culpar meu irmão por algumas coisas e tal. E depois ele fazia muito isso comigo também. Tipo, sempre que. Até hoje, gente, Péssima. meu irmão vai 8 anos de idade já. E eu sou mais velha do que ele. E até hoje a gente fica tentando fazer essas coisas um com o outro. A gente, tipo, às vezes sai, briga de bater mesmo um com o outro. E depois fica tudo bem, etc. É coisa de irmão. Pelo menos eu e ele. meu Deus, eu tô. Não, mas meio. Puxa. É coisa de irmão mesmo, porque eu e Nanda a gente saía no tapa. Eu e Nanda, a gente saía no tapa, a gente se engalfiava como tipo, dois cachorros quando a gente ia brigar. Era impressionante. As babás ficavam desesperadas tentando me tirar pra cima de Nanda. E a gente brigava e rolava, e batia na outra, jogava travesseiro, e unhava, e mordia. A gente era bem, bem agressiva quando criança, uma com a outra. Com os outros a gente era fofinha. Nossa, eu lembrei agora que eu tinha um amigo que ele era agressivo com os outros, entre aspas, que ele mordia as bochechas das meninas no colégio. Ele sempre, tipo, o de Flávia, que era escroto com Flávia, esse meu amigo meu, ele mordia a bochecha das coleguinhas. Do nada, ele chegava, fingia dar um beijo, abocanhava as meninas, quase queriam expulsar ele da pré-escola por causa disso. Foi barril. Eu odeio criança assim. Isso aconteceu comigo. Peraí. Assédio. É isso. Eu odeio criança assim, gente. Porque simplesmente já aconteceu comigo. Me tirar da escola porque eu fiquei traumatizada. Me colocar em psicólogo e me readaptar em outro colégio. Justamente porque esse filho da puta... Não sei nem se pode xingar. Enfim. Esse filho da puta... ele me mordeu. Tudo bem, eu podia ser uma criança muito da idiota, né? Mas eu poderia ter mordido de volta, mas assim, eu era muito inocente, gente. Enfim, pelo menos eu fui para outro colégio, outro melhor depois. E eu saí desse colégio aí que Duda tava, que era de burguês. E é isso aí. Isso também aconteceu comigo quando foi no meu primeiro ano de escolinha. E eu era mordida sempre. E minha mãe achava isso muito estranho, tipo, ela não sabia quem era e tal. Aí, certo dia, quando ela foi me buscar, ela viu eu toda mordida também e falou com a professora lá da escola que ia ficar esperando a mãe do menino ir buscar o menino para conversar com a mãe do menino. Porque, tipo, a professora disse quem tinha sido e tal. E minha mãe ficou lá esperando. Aí todas as mães foram buscar as crianças. E nada da mãe daquele menino chegar. Tipo, a aula acabava, tipo, 5 horas da tarde. Que eu estudava à tarde nessa época. E minha mãe ficou esperando, tipo, quase até 6 horas da tarde a mãe do menino chegar e nada. Até a professora chegar e falar pra ela: mãe, a mãe dele sou eu. Então, assim, era a mãe da professora. Meu Deus! Não, só que assim, e aí ficou tudo de boas. Depois a gente cresceu, eu estudei minha vida inteira com esse menino, a gente é quase que vizinho também, lá em Jequié, e a gente era super, super amigo depois quando cresceu, tipo, ficou super de boas mesmo. Mas essa foi uma gafe enorme, assim, que minha mãe passou. Eu já tava com pena, falei, nossa, ele é renegado pelos pais, os pais não ligam pra ele, largaram ele 1 hora na escolinha, quem faz isso com a criança? Eu, assim, aquele personagem de filme
que você acha, nossa, escroto, depois você vê que ele sofreu pra caralho. Eu, nossa, coitado da criança, um puta de um backstory. Aí, não, é meu filho. Aí eu, vai catar coquinho. Mas eu acho que, tipo, eu nunca fui, mudando, assim, meio de assunto. Eu, quando eu era criança, eu nunca fui agressiva com ninguém. Quem era meio assim era a Nanda. Tanto que na escola, Nanda que me defendia. Nanda, minha irmã mais nova, me defendia. Porque eu era, tipo, a galera podia me bater, me morder, me xingar. E eu tava assim, então tá. Ok, a vida tem suas dificuldades, né? De boas. E Nanda, ela era um demôniozinho. Nanda era um mini demônio. Ela já quebrou o dente do menino. A gente descobriu recentemente. Tipo, tem um mês que ela contou pra gente que quando ela tava, tipo, no ensino fundamental, ela brigou com o menino de quebrar o dente dele. E a gente nunca soube disso. Eu sempre apartava as brigas de Nanda. Ela, tipo, a gente ia pra algum lugar. E aí tinha os filhos dos amigos dos nossos pais, né? E sempre tinha aquela criança chata, insuportável, que ficava enchendo o saco. Só que não enchia o saco de Nanda. Porque se a pessoa enchia o saco de Nanda, Nanda metia ela a porrada mesmo. Ela era invocadinha, viu? Invocadinha. Amiga, inclusive, outra situação que eu fui um demônio foi quando isso aí agora foi sem querer, que meu irmão até hoje acha que foi querendo. Pedro, se você estiver ouvindo isso, por favor, foi sem querer. Dessa vez foi sem querer, e eu juro por tudo que é mais sagrado. Que a gente tava brincando uma vez na varanda não sei se vocês já brincaram disso quando era criança, de molhar o espaço todo e jogar sabão em pó, ficar bem ensaboado e ficar escorregando de um lado pro outro, assim, e tal. Aí a gente tava brincando disso, eu e ele, só que aí chegou numa hora que eu ia cair, aí sem querer eu me escorei nele e joguei ele no chão, assim, ele quebrou o dente. Mas aí ele jura que foi querendo, mas foi sem querer. Até hoje o bichinho tem um dente um pouquinho quebrado, assim, na frente. Mas eu juro que dessa vez foi sem querer. Pedro, meu anjo. Permanentes. Pedro, meu anjo, cabe você o processinho. É isso que Não. ela vai dizer, né? Pedro deve ganhar um Nobel Vai. Você viu, por ser irmão de Fernanda, velho. Coitado desse menino, Pedro. Ó, eu sou um Pedro. Eu sou um Pedro. Na vida de irmão, eu sou Pedro, entendeu? Porque assim, minha irmã é mais nova. E, mano, ela era, tipo, queridinha da família, sabe? Tipo, quando ela nasceu, eu tinha 8 anos. Então, assim, eu já era tecnicamente responsável, sabia fazer as coisas. Então, mano, tudo de merda que ela fazia era culpa minha. Tipo assim, Catarina derrubava água no chão. Meu Deus, Mariana, como você deixou um bebê que não é que não é nem sua filha, ela é só sua irmã, como você deixou ela derrubar um copo de água no chão? A culpa é toda sua. E, tipo assim, meus pais não me culpavam, sabe? Mas, assim, minha irmã ficava nervosa. E ficava assim, foi Mariana, foi Mariana. Aí eles, pra poder deixar minha irmã calma, falavam assim, foi Mariana. E eu ficava puta, velho, porra. Porque, tipo assim, eu tinha 8 anos, mas assim, eu tinha 8 anos, gente. Eu era uma criança, eu queria a aprovação dos meus pais também, sabe? Mas minha irmã, velho, ela botava culpa em mim tudo. Tudo. Fernanda, eu, como um bom Pedro, eu digo, eu te odeio. Ai, amiga, não fiquei assim, não. Foi sem querer. Eu fazia as coisas querendo, mas outras eram sem querer. Tipo, uma vez eu levei ponto por causa dele. Então, tipo assim, tinha essas coisas também. Ele era um bebê? Era. Minha mãe que deixou a água cair no chão e eu escorreguei e entrou uma presilha na minha cabeça? Foi minha mãe. Mas foi culpa dele, porque foi dar banho nele. Então, assim, teve essas coisas aí também e tal. Mas não faço mais isso, gente. Que bom, Não, hoje né? em dia Que a gente bom. cresceu, né? Hoje em dia a gente cresceu, somos pessoas maravilhosas. Será? Vocês. Fica quieta, Mariana. Não somos mais. Vocês não são mais mimadas. Fernanda não é mais um demônio. Mariana continua bem como ela era criança mesmo. Mas pelo menos é o lado bom de quando Mariana era criança, né? Acontece. Então, gente, muito obrigado por terem escutado até aqui o podcast. Se vocês se relacionaram com a gente, manda lá no Instagram, @miojodamelhorcasa. Foi um episódio, nossa, muito divertido de fazer. Eu tenho muitas histórias de criança. Eu sou a criança acidentada, eu tenho mais histórias de crianças acidentadas que vocês não estão entendendo, porque realmente eu era criança acidentada. Mas é isso. Beijos, bom dia, boa tarde, boa noite. E até o nosso próximo episódio, que é o 10º
é o nosso último episódio dessa temporada, que vai ser um episódio muito especial, onde nós vamos responder perguntas dos nossos ouvintes, das nossas miojeques, como Mariana adora chamar. Então, a gente vai tomar uns bons drinks. E vamos responder perguntas, suposições, tudo que vocês quiserem. Então, se você tiver alguma dessas, manda lá também no nosso @, Miojos da Melhor Casa no Instagram. E é isso. Eu tenho um Até desafio a próximo episódio. fazer os ouvintes. Eu desafio alguém a mandar um vinho aqui pra minha casa. Beijo. Também quero esse desafio. Ai, meu Gosto de Deus. pérgola e jurupim. Ah, eu gosto de reservado. Ei, carceleiro del diabo. Conche Toro.